e hoje estamos aqui para se reajustar com a lei, né? Então, a gente precisa reparar uma vida de provações, o que as outras fizemos sofrer, né? As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que ele cumpre eliminar de si, a fim de evitar males. E precisamos perdoar a nós, o outro, tanto o encarnado como os nossos irmãos desencarnados. Precisamos lançar perdão. Precisamos pedir perdão aos nossos irmãos que outrora nós fizemos barbaridades, que hoje estamos tentando fazer diferente. Mas o perdão, ele é um processo, né? E a partir do momento que a gente vai liberando o perdão, ele liberta a nós, né? E ao outro, porque a energia que nos liga de ressentimento, mágoa e tristeza, a gente começa a mentalizar amor e não de raiva e rancor. Não é isso? Então, veja bem, nós precisamos lembrar do plano espiritual, que é a nossa casa, e que o que vamos levar são os nossos atos e ações. E quanto mais a gente se aprimorar no bem, melhor será a nossa bagagem. Quanto mais a gente nos conciliar com o outro, mais leve será a nossa caminhada. Por isso que certas vezes nós procuramos as casas religiosas para nos cuidar. A necessidade de nos cuidar. E tantas outras também, quando a gente estava falando, né, a questão do trabalho, a necessidade que a gente tem de trabalhar na Serra de Jesus. A gente aprende muito mais e começa a observar o quanto precisamos trabalhar, não desperdiçar o tempo. Embora saibamos, precisamos ter essa consciência que somos apenas pequeninos instrumentos para a realização de grandes trabalhos. O mérito maior é da espiritualidade. Certa vez, Jussara Coelho contou em uma das suas lives que na casa espírita, né, que ela trabalha, foi atendido um senhor com problema de visão. Então, ele estava praticamente zero a visão dele. E ele estava em aflito, em conflito. E aceitou o tratamento na casa espírita, né? O evangelho, os passes, a água fluidificada, enfim. E pouco a pouco ele foi melhorando. E chegar a uma situação que começou a enxergar novamente. E aí a equipe, né, de trabalhadores ficou assim maravilhados. Claro que a gente fica feliz. E às vezes confundimos, viu? Quando a gente vê um resultado positivo, alguns de nós, né, podemos, infelizmente, veredar pelo caminho da vaidade. Achamos que fizemos muita coisa. Somos apenas instrumentos. E que possamos ser bons instrumentos. Né? E o que é que acontece? Esse homem continua o tratamento e, quando pensa que não, desencarna. E chega um dos trabalhadores, como Jussara fala, que ficou espantado. Mas como assim? Que ele já estava melhorando e agora que está melhor? E como é que ele agora desencarna? Tinha tantas outras coisas. Então, certa vez, em uma comunicação mediúnica, em uma reunião séria, então foi permitido uma comunicação e um dos irmãos, né, o espírito se comunicou falando o seguinte, que aquele homem, ele estava com uma raiva muito grande de uma pessoa que já havia desencarnado. E mesmo essa pessoa desencarnada, ele não conseguia perdoar. Então, guardava muito rancor. E a mesma coisa, a pessoa que estava desencarnada. Então, essa simbiose, né? Então, quando esse homem encarnado procurou
o tratamento na casa espírita, aceitou o tratamento, porque também tem isso, e ele começou, né, a se melhorar. E como foi que a melhora? Então, à medida que ele buscou esse conhecimento, esse tratamento, né, a equipe ali espiritual agindo, o obsessor, ou desencarnado, foi afastado temporariamente do encarnado. E aí, o que que aconteceu? O obsessor foi afastado e o encarnado, né, começou a se sentir um pouco mais leve e começou a voltar a enxergar, voltar a sorrir, voltar a ter pensamentos maravilhosos. E depois disso, desencarnou. Mas aí, por quê? Porque foi uma forma dele se preparar. Porque até então não tinha sanado ainda essa situação do perdão. Mas que eles, em outra oportunidade, iriam se reencontrar. Não iriam se ver. Eles iam sentir, para que depois trabalhassem um perdão.